Fala, patriotas! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um vídeo muito polêmico do Tarcísio com o Lula, mas eu também vou contar pra vocês a verdade por trás desse vídeo. Eu também vou falar sobre o pedido de prisão de 13 a 25 anos pro Alexandre de Moraes, muito interessante. E, gente, no finalzinho eu vou mostrar dois vídeos pra vocês, que vocês vão, sabe, o coraçãozinho de vocês vai explodir de alegria e também de dar risada. Mas vamos lá, gente! Hoje o vídeo polêmico do dia é o que todo mundo tá falando, é esse vídeo aqui. Presta atenção. O Tarcísio trabalhou no DENIT, trabalhou fazendo o gasoduto Quari-Manaus, quando eu era presidente. Eu encontrei com o Tarcísio em Quari, no meio da Amazônia, trabalhando no gasoduto. Depois o Tarcísio trabalhou com a Dilma Rousseff. Depois eu estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro, mas paciência, era uma opção dele. E depois ele ganhou de nós as eleições. O que é que eu vou lamentar? O que é que eu vou lamentar? Eu tenho que parabenizá-lo e preparar para derrotar você nas próximas eleições. E enquanto a gente estiver governando, a gente trabalhar. Pois é, né, gente? Eu vi muito desse vídeo aqui e muitas pessoas falando sobre traição, sobre isso, sobre aquilo, descendo a lenha e tudo mais. Mas, gente, a verdade é que isso é tudo planejado pelo próprio Lula. Por quê? Eles foram lá, né, no ABC Paulista, porque ia ter uns investimentos, iam fazer um túnel lá e, obviamente, o Tarcísio é governador, também precisa ir nesses eventos. E aí, o Lula, porque, cara, vocês podem falar o que for dessa praga, desse cachaceiro, mas ele é um político profissional. E ele já foi isso de caso pensado, inclusive, para fazer todo mundo cair nessa ladainha dele. Agora, dá uma olhadinha no que a Globo falou em relação a isso. Só escutem isso. Ninguém tá feliz com essa aproximação, que é o seguinte... Eu apurei nos bastidores que cresce a pressão para que Tarcísio deixe o Republicanos. Republicanos que está se aproximando cada vez mais do presidente Lula, com indicação de Silvio Costa Filho para o Ministério de Portos e Aeroportos. E aí a pressão é porque Tarcísio se filia ao PL, porque dentro do PL Bolsonaro tem um controle maior sobre o governador. E Kassab não deixa. Mas eu apurei que dentro do Republicanos também essa não é uma ideia vista assim com resistência não, por conta do presidente do partido, Marcos Pereira, porque o grande objetivo de Marcos Pereira é ser presidente da Câmara dos Deputados. Qual é o grande obstáculo dele para ter o apoio do Palácio do Planalto para esse intuito? Ter filiado no partido dele o governador de São Paulo. Gente, agora vamos lá, eu vou dar um pause, já vamos continuar com esse vídeo. O Republicanos, que para mim é pior do que muitos partidos de centro, porque quando se diz de direita, diz que apoia uma coisa e vai pro outro lado, para mim isso aí é traição, o que é muito pior, tá? Eles estão, o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, tá lá, louquinho, né, para virar presidente da Câmara de Deputados. E para isso, ele quer se aliar ao Lula. Olhem isso, ele tá querendo aliar o Republicanos ao Lula, e já fez. Indicou ministros e tudo mais, que daí ele, tendo o centrão e a ala do Lula, ele vira presidente da Câmara. É isso que ele quer. Por isso ele andou falando, inclusive, que quer acelerar aquele projeto para redes sociais, calar as redes sociais. Republicanos, o presidente do Republicanos, né? Direita. Aí, minha gente, inclusive é um partido que eu estava afiliado e saí ainda quando entrou no governo do Lula, quero deixar isso muito claro. E aí, minha gente, o Tarcísio está sendo um empecilho para os Republicanos porque é o governador de São Paulo que é bolsonarista. O Lula, como não é idiota nem nada, ele vai num evento para fazer o quê? Para ruir a imagem do Tarcísio com a direita e com os bolsonaristas. Vocês estão entendendo? Só que tem muito direitista que cai no papo do Lula. É igual um peixe. O Lula joga a isca e os caras comem a isca. É inacreditável. Sabe, a falta de pensar e olhar, pô, esse cara tá fazendo sacanagem. Ainda bem que muita gente abriu os olhos. Vamos continuar com esse vídeo aqui. Então, no fim das contas, depois da eleição municipal, esse pode ser um desenho que a gente acompanha. Agora, Kassab pode até sair do Republicanos, mas ir pro PL, Kassab... Não, Tarcísio. Não, então. O Kassab a reação do Kassab, não deixa, porque o Kassab, assim,
entende pouco de política. Então, sabe, se o Ele tá louco ali pela vice, né? Não, mas mais do que isso, se o Tarcísio for para o PL, ele vira refém do Bolsonaro. Pode sem acabar dúvida. do dia para a noite, sem qualquer controle sobre o futuro político dele. Ali no Republicanos ele tem mais No autonomia. Republicano tem mais autonomia. Então, uma coisa assim, tá muito clara. Vocês perceberam que a Globo, essa galera tá extremamente preocupada com a possível saída do Tarcísio, do Republicanos indo pro PL, enquanto eles mesmos entendem que o Republicanos também, dali a pouco, não tem tanto interesse em manter um Tarcísio por causa que ele é oposição. Vocês estão entendendo mais ou menos qual é a estratégia desses caras? Fique muito de olho, principalmente nessas eleições de 2024. Porque isso aí é a estratégia do próprio Marcos Pereira, do Republicanos, e do Lula, para criar a ideia de que o Tarcísio não é bolsonarista, que não tá com o Bolsonaro. Tanto que vocês entrarem no Twitter agora, até o Flávio Bolsonaro e o pessoal postou que não tá caindo muito nesse papo, nessa ladainha não. Mas eles estão tentando forçar essa ideia, porque tipo assim, ó Tarcísio, se você ficar aqui, a gente vai te desgastar com os bolsonaristas. Vamos dizer que você tá do lado do Lula. E fizeram tudo isso. E ele é governador, muitas vezes vai aparecer do lado do Lula sim, seja para inaugurar obras e coisas do tipo. Então, galera, tô aqui, de fato, para dizer para vocês, não caiam nesse papinho frouxo. Não dá para ser burro a esse ponto. Nós temos que trabalhar com estratégia. E a estratégia deles é exatamente essa. Depois eu tenho 2 vídeos bem legais para mostrar para vocês. Mas antes, dá uma olhada nessa notícia aqui. Presta muita atenção. Olha só. Em ação no STF, família de Clezão acusa Moraes de tortura e maus tratos e pede afastamento do ministro. Penas para os crimes imputados ao magistrado chegam a 33 anos. Olha só essa. Pessoal, a viúva do Clezão entrou com pedindo prisão do Alexandre de Moraes e afastamento do ministro. Vamos lá. A viúva e 2 filhas de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, preso no 8 de janeiro, que morreu na penitenciária da Papuda em 20 de novembro do ano passado, entraram com uma ação penal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Elas acusam o magistrado de prevaricação, maus tratos, abuso de autoridade e tortura. A pena mínima para os crimes é de 13 anos, 3 meses de prisão e a máxima chega a 33 anos. Olha só. Assinada pelo advogado Tiago Pavinato, aquele que era da Jovem Pan, vocês devem conhecer bem. A ação é endereçada ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, e foi protocolada nesta sexta-feira. A ação também pede o afastamento cautelar de Moraes e indenização por danos morais à viúva e às filhas de Clezão. Em regra, a ação penal é uma atribuição do Ministério Público para a maioria dos crimes, mas neste caso, o advogado afirma que há competência subsidiária dos parentes da vítima em razão da inércia da Procuradoria-Geral da República, ou seja, a PGR do Lula nada fez, né? O cara cometeu aí esses abusos e a PGR nada fez. Clezão morreu há 70 dias e, segundo Pavinato, a causa da morte ainda não foi esclarecida. Ele teve um mal súbito enquanto estava no pátio do banho de sol. Na ação, o advogado da família de Clezão afirma que a responsabilidade de Moraes fica evidente porque o ministro ignorou sistematicamente pedidos de liberdade feitos pela defesa, acompanhados de laudos médicos que comprovaram o delicado estado de saúde de Clezão. Ainda em fevereiro, uma médica reumatologista alertou que havia risco de morte. Ou seja, o Alexandre de Moraes sabia de tudo, absolutamente de tudo, e não fez nada. Quis manter, né, o cara preso lá. Aí a gente já vai vendo quem que é o responsável pela história toda. Preso em flagrante em 8 de janeiro de 2023, nas proximidades da Praça dos Três Poderes, Clezão nunca deixou a prisão. Ele tinha sido denunciado por crimes de associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano e deterioração patrimônio tombado. Olha só essa parte aqui. A prisão foi convertida em preventiva e mesmo com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República para a liberdade na época, Clezão permaneceu preso. O término das audiências para a oitiva das testemunhas de acusação e defesa e realização do interrogatório de Clériston Pereira da Cunha configuram importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justificaria a segregação cautelar, afirmou a PGR. Ou seja,
A PGR, que é o órgão acusador, porque não pode o Supremo Tribunal Federal acusar uma pessoa, ser vítima e julgar essa pessoa. A lei e a Constituição brasileira não permite isso. É bom deixar isso muito claro. É a PGR que tem que acusar. E a PGR disse que era para soltar o cara. E mesmo assim, a defesa pedindo e a PGR pedindo a mesma coisa, o Alexandre de Moraes decidiu manter o cara preso, mesmo, né, correndo risco de morte. Escuta só. Em regra, quando o preso não oferece risco e é primário, o juiz o coloca em liberdade depois de concluída a instrução oitiva da testemunha e interrogatório do réu. Mas se ele fosse um bandido, né, se fosse um assaltante de banco, se fosse um assaltante, né, de rua, se fosse o que fosse, né, traficante, com certeza tinha sido preso ainda na audiência de custódia, né, porque é assim que funciona a justiça brasileira. Mas o caso dele, né, eles tinham que manter preso, porque eles são assim. Entretanto, Moraes não analisou os 3 pedidos de soltura formulados pela defesa. E em 3 de agosto, por exemplo, o advogado de Clezão esclareceu e comprovou ao ministro relator a gravidade de sua condição clínica de saúde frágil a requerer, antes mesmo do seu recolhimento em flagrante, acompanhamentos e procedimentos médicos especializados, a liberdade provisória, subsidiariamente, a conversão da prisão em preventiva domiciliar, lembrou o Pavinato. Cara, o advogado pediu ou para deixar ele em prisão domiciliar, né, com liberdade provisória, ou para que ele tivesse um acompanhamento especializado. E o Alexandre de Moraes negou. Olha só o cúmulo do absurdo que é isso. Na ação, a Barroso, o advogado também lembra que Moraes já tinha sido alertado sobre o risco de morte de Clezão. O risco de morte com a prisão de Clériston, aliás, já havia sido alertado há poucos dias após o seu recolhimento pela médica reumatologista do Hospital Regional de Taguatinga, doutora Tânia Maria Leite Antunes, que formalmente registrou em 2 relatórios. Olha isso, gente. Que loucura. Em resumo, Clériston morreu torturado porque o ministro Alexandre de Moraes, abusando de seu poder, assumiu, independentemente de ter querido esse resultado de morte, o risco desta morte indigna, escreveu Pavinato. Na ação em favor da esposa e das filhas de Clezão, Clériston provavelmente ainda estaria vivo e ao lado de sua esposa e de suas 2 filhas se gozasse do privilégio de um juiz justo, imparcial, empático e conhecedor do direito. Cara, o Pavinato foi muito bem aqui, cara. Meu Deus, foi muito bem. O processo de Clériston também mostra que antes mesmo de 8 de janeiro ele já tinha sido diagnosticado com vasculite, múltiplos vasos, miosite secundária. Para o advogado da família de Clezão, está evidente, portanto, a falha de Moraes, que não analisou o caso do réu. Todavia, qualquer que tenha sido a causa da sua morte, ela não importa. A morte ocorreu em prisão preventiva, manifestamente ilegal e sob inteira responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Depois de 311 dias como um preso provisório, ao qual foi negado por 3 vezes o reexame da sua preventiva, morreu, escreveu o advogado Tiago Pavinato. Após longos e injustificáveis 81 dias do parecer dado pela PGR favorável à liberdade provisória do requerido, morreu, porque lhe foi negado o direito de ter direitos pelo ministro Alexandre de Moraes, que, negando vigência ao direito, desafiou assim a ordem jurídica nacional. Gente, sensacional. Eu queria muito ler essa peça na íntegra, mas o Tiago Pavinato foi muito bem fundamentada. Claro que a gente quer ver o resultado disso, o que o Barroso vai fazer com isso. Até porque eu acho que essa é uma ação que tem que ser encaminhada também para o Senado Federal, inclusive para dar, né, sustentação ao pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Tem que fazer isso. E como saiu hoje, eu queria mostrar para vocês. Agora, vocês acham que alguém vai convencer um petista de mudar de ideia? Vocês acham que alguém vendo todos esses absurdos, o petista vendo todos esses absurdos, ele ainda vai mudar de ideia? Depois de tanto tempo, tanta coisa que o Bolsonaro já ficou comprovado que era falso, de tanto que eles perseguem o Bolsonaro, até hoje não encontraram nada. Então vou mostrar 2 vídeos aqui pra vocês. O segundo é muito mais legal, mas dá uma olhada no primeiro, entrevistando um petista. Olha só o que ele fala. De 0 a 10, que nota que o senhor dá pro governo Lula até agora? 10. Por que 10? Porque é o melhor governo do Brasil, merecia um governo do povo, do trabalhador. Tá gostando? Excelente. O que o senhor mais tá gostando do governo até agora? Olha, em primeiro lugar, tá monitorando a Amazônia, né? Em segundo lugar, tá tirando toda aquela corrupção do governo Bolsonaro, todo aquele pessoal que fazia mal pro nosso Brasil.
E é isso, eu acho que tá melhor. O senhor sabe que a gente tá tendo a maior queimada na Amazônia dos últimos 15 anos. Maior até que do governo anterior. Olha, eu não acredito nisso. Acho que a mídia tá fazendo sensacionalismo. Totalmente. Acho que ela tenha feito a mesma coisa que o Bolsonaro. Coletiva. Bolsonaro foi o maior ladrão que teve na história do Brasil. O governo mais desumano que teve até hoje. Que Porque cara tudo lixo, que foi, gente. Tudo que eles fizeram foi querer... O que o governo Bolsonaro fez? Nada. Os estudantes, por exemplo, acabou com as universidades, acabou com o desenvolvimento da ciência no Brasil. Dá para enumerar mais de 1000 coisas erradas que ele fez. O senhor sabe que o Lula acabou de cortar mais de 300 milhões da verba estudantil do Brasil, né? Olha, se ele cortar, tem que cortar porque, o Brasil tá sem dinheiro, tá com dificuldade. Cara, assim, ó, isso aqui não tem cérebro. O cérebro dessa gente foi parar no brioco. Como é que pode, meu? Essa pessoa, quando fala, deve feder a merda, sabe? De tanto cocô que tem na cabeça, gente. Ele se contradiz, ele não sabe o que dizer. Agora, pergunta se não tem uma tetinha bem boa no governo Lula, se não tá ganhando algum benefício. Pergunta. Vai ver, é sempre a mesma história. Mas, gente, o vídeo massa mesmo é esse aqui. É uma mulher que ela foi pega embriagada no trânsito. Vocês têm que ver o que ela fala no final do vídeo, que é muito engraçado. Olha só esse vídeo aqui. Totalmente embriagado aqui, ó. Pedi pra parar, quis fugir. Aí, ó. O que fez na moto aí, ó? Olha a mulher agora. A senhora bebeu, não bebeu, Mamada de Sara? bêbada. A senhora bebeu, não bebeu, Sara? A senhora não bebeu? Isso, sai do carro, por favor. Meu Deus. Sai do carro, por favor. Senhora, sai do carro, por favor. Adivinha quem que ela vota, Senhora, gente? sai do carro, por favor. Senhora, sai do carro, por favor. Senhora, sai do carro, por favor. Não saio. Não sai. Você é maluco. Uma eternidade depois. Olha ela na polícia. Ela foi bater na polícia, ela. Isso aí! Calma que tem mais, calma que tem mais. Isso aí! Algema mesmo! Tem que prender! Isso aí! Tirar onda com a polícia não, minha filha! Tirar onda com a polícia não, se precisar eu ajudo. Uma hora depois. Olha agora, olha agora. Não, tem que ter preparo para estar na rua. Tem que ter preparo para ser policial. Vocês não têm! Não têm! E não vão me convencer! Porque eu sou aquilo que vocês vão se foder! Ó. Me prende para começar! Que eu sou a lei do país! A lei. Eu sou Lula! Eu sou ele! Entende? Eu sou ele! Calma! Eu sou Lula! Gente, tinha que ser, né? Eu sou ele! Seus merda! Não, tinha que ser louco, tinha que ser. Gente, isso é inacreditável. A gente tá vivendo num país muito louco, cara. Isso é inacreditável. Mas enfim, né, gente? Quis terminar o vídeo com um pouquinho de humor, porque vocês merecem dar um pouquinho de risada. Galera, se inscreve no canal, não se esqueça de deixar o teu joinha. Me segue lá no Instagram também, @RoniGabriel, né? Rony com Y, que a gente tá só crescendo. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está